Hoje nós vamos dar continuidade à leitura e à vivência da sessão 1, capítulo 1, do livro Texto de Um Curso em Milagres. No nosso encontro anterior, a gente parou no princípio 21. E vamos lá. Hoje eu estou aqui com o glossário de Um Curso em Milagres, que está disponível lá no site do Grupo Mera. Depois eu vou disponibilizar também no nosso grupo de WhatsApp e na descrição aqui abaixo dessa gravação, para quem está assistindo, para quem está ouvindo essa gravação no YouTube. É um glossário com alguns termos de Um Curso em Milagres que pode nos auxiliar aí no nosso estudo, a alinhar nossa mente em relação a alguns conceitos que são aí, parece que fundamentais para a nossa compreensão inicial, intelectual desse livro, mas é só um apoio mesmo, só um suporte. Então, vamos ao princípio 21. Se alguém sentir algum momento de compartilhar, de contribuir, é só levantar a mãozinha aqui, que eu vou ouvir, e a gente pausa essa gravação para ouvir, para receber. Princípio 21, na seção 1, que está na página 4, para quem está com o livro. Eu estou aqui no Kindle. Milagres são sinais naturais de perdão. Através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por estendê-lo a outros. Então, mais uma vez, eu sinto de lembrar sempre, porque essa é uma lembrança que aqui ela é a cada instante, que o milagre é uma correção na nossa mente, de um pensamento equivocado. O milagre, ele é na nossa mente. E trazendo um pouquinho do que está aqui sobre o perdão, né? Tem uma parte no livro que Jesus fala que perdoar é não ver. E esse não ver não é sobre não enxergar, como eu posso dizer. Às vezes, quando a gente está olhando para assistindo a uma cena, né? Porque aqui são só cenas, histórias, e a gente percebe erro, falta, culpa na cena, que é neutra em última instância, né? Mas nós estamos percebendo algo de errado, né? Que pode ser modificado, que não é exatamente aquilo que nós gostaríamos de estar percebendo. E aí a gente entrega a nossa mente para o Espírito Santo, para que ele corrija essa percepção, porque se eu estou percebendo falta, não é que falta
algo fora de mim. Mas existe alguma dinâmica, né? Está acontecendo alguma dinâmica na minha mente, eu estou escolhendo um sistema de pensamento que percebe falta. Então, a gente entrega, olha, estou percebendo falta aqui, estou percebendo erro aqui, estou percebendo uma necessidade de mudança. Corrige a minha mente, né? Por favor, Espírito Santo, eu quero um milagre aqui, eu quero uma correção. E aí a nossa correção, ela é a nossa percepção, a nossa mente é corrigida, e muitas vezes a gente volta a assistir a mesma cena e a gente não vê o que antes a gente via. O perdão, ele nos entrega essa experiência de perdoar é não ver. Não que eu não vá mais enxergar aqui os meus relacionamentos, que eu chamo de meus relacionamentos, mas o que eu não vou ver o que eu não vou experimentar é essa percepção equivocada porque foi corrigida. Então, perdoar é não ver pecado, né? Perdoar é não ver erro, perdoar é não ver culpados, separação, morte, né? Crucificação, medo. Perdoar é não ver. E tá tudo interligado, né? É uma cadeia, realmente está interligado. O perdão, o milagre, a oração, né? Não, eles não são indissociáveis, né? Eles não se separam, obviamente. É tudo o mesmo, trabalhando nesse plano, né, da expiação. E aqui no glossário tem exatamente essa primeira frase: perdão, ato de olhar para nosso especialismo com o Espírito Santo ou Jesus, sem culpa ou julgamento. Nossa função especial que altera a percepção que temos das outras pessoas como inimigas ou como salvadoras, para irmãs ou amigas. E aí, aos poucos, a gente vai percebendo, né, que o nosso irmão é mesmo o nosso salvador, porque ele está sempre trazendo, né, fazendo essa delicadeza, né, esse favor, entre aspas, de nos apresentar o conteúdo da mente. E aquele conteúdo que a gente deu um jeito muito específico, assim, para esconder, né? A gente está escondendo, vem um irmãozinho e, ó, tá aqui. E aí a gente sente tudo aquilo, toda aquela sensação de transtorno, mas essa é a função do nosso irmão, né? Ele é o nosso companheiro poderoso mesmo, é o nosso salvador. Essa é a função dele no plano de Deus, ser o nosso salvador, ser o nosso companheiro poderoso. Então, a gente precisa de muita ajuda para aceitar os nossos irmãos, não que lhes foi designada, assim, porque é muito claro, assim, é muito... Quando a gente tem um sim realmente para a cura, vai ser mostrado aquilo que precisa ser removido, o obstáculo. Quais são os obstáculos que estão à nossa consciência? Na nossa consciência, bloqueando esse fluxo do amor. Oi, Débora. Não é para uma leitura que nós estamos aqui, é para algo muito além das palavras. Milagres são sinais naturais de perdão.
Através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por estendê-lo a outros. Então, nunca é sobre o indivíduo, né? Eu perdoando Priscila, na minha vida, que eu chamo de minha vida particular, eu, Priscila, experimentando milagres na mente. É muito além, né? Muito além. Essa extensão, ela abrange, inclui a todos na mente. Mesmo que a gente não entenda, a gente não sabe como isso acontece, mas ele diz que é assim, e é assim. A nossa parte é só confiar e pedir por uma experiência mesmo. Princípio 22. Milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso conduz uma negação, isso conduz a uma negação da vista espiritual. Milagres só são associados com medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. É o medo de olhar para dentro, né? O que eu vou encontrar? Porque se eu, a nossa mente, né? Eu vejo isso, já vi isso na minha mente, assim, às vezes aparece. Não, se eu entregar isso daqui, se eu mergulhar aqui, porque o milagre, qual que é o veículo para o milagre? A oração. Oração é igual a comunicação direta com Deus. É comunicação. É essa entrega que a gente acabou de ver, né? Esse expor, né? É esse rasgar desse véu, né? Eu tô ali numa situação que parece desconfortável ou não, porque aos poucos a gente vai entendendo que não tem diferença entre uma situação que parece boa, um sonho que parece gostoso, de um sonho que parece não tão gostoso, é sonho, né? E Jesus e quer nos despertar de todos, já fomos, né? Já despertamos desse sonho. Mas o que eu vou encontrar se eu mergulhar, né? É o medo do que essa escuridão tá ocultando. Aí a gente associa o milagre com o medo, devido a essa crença mesmo de que além do medo, tem medo. De que além do medo, tem morte. De que além do medo, tem punição. De que além do medo, tem pecado. Então, aí eu não dou o passo, porque eu tenho medo do que eu vou encontrar se eu olhar para dentro. E a oração, ela é esse mergulho, ela é essa entrega, ela é esse descortinar da mente. E aí a gente vai, né, saindo da oração aparentemente mais superficial, às vezes a gente está pedindo por coisas aqui superficiais, aí a gente vai aprofundando, subindo essa escadinha, né, até ali chegar nesse desejo do nosso coração. Então, esse medo que parece essa ideia na nossa mente de que se eu olhar para isso, eu vou descobrir que o que o ego conta, né? É melhor não olhar, porque se você olha, o que você vai encontrar é muito pior, porque você é culpado, porque você cometeu um crime, porque você errou, você se separou. Então, não olha, volta, não vai não, volta. Melhor você não pedir milagres. É melhor você não pedir por cura, é melhor você não pedir por uma experiência, associando a prática do perdão, da oração verdadeira, do perdão verdadeiro ao sacrifício, né? A ideia de sacrifício mesmo. Então, é esse medo de olhar para dentro e que parece que a gente tem medo do medo, mas na verdade é medo do amor, né?
Tem até um poema que eu escrevi pequenininho, assim, uma vez, que é exatamente isso. Se chama Fuga, que é medo de olhar para dentro e descobrir que só pode ser amor. A gente não tem medo do medo. A gente tem medo do amor mesmo, que está ali, a gente tentando fugir dele. Então, é uma entrega mesmo aqui agora, sabe, dessa ideia, né? E se fazer aquela pergunta que Jesus faz lá no capítulo, não sei aonde, não sei em qual sessão, a sessão é medo de olhar para dentro, em que ele pergunta, né? E se olhasses para dentro, eu vou procurar aqui, porque eu quero realmente estar na sessão medo, acho que no Kindle vai ser mais rápido. Se bem que eu não tenho pressa, Jesus. Medo, o medo de olhar para dentro. Está no capítulo 21, na seção 4. Ah, parágrafo 3. Tem essa pergunta aqui que é boa demais, assim, perfeita. O que aconteceria se olhasses para dentro e não visses pecado algum? O que aconteceria se olhasses para dentro e não visses pecado algum? Essa questão amedrontadora entre aspas, é algo que o ego nunca pergunta. E tu, que a perguntas agora, estás ameaçando todo o sistema defensivo do ego de modo por demais grave, para que ele se incomode em fingir que é teu amigo. Aqueles que se uniram aos seus irmãos desligaram-se da crença em que a sua identidade está no ego. Um relacionamento santo é aquele no qual tu te unes com o que é parte de ti, mesmo na verdade. Um relacionamento santo é aquele no qual tu te unes com o que é parte de ti mesmo, na verdade. E a tua crença no pecado já foi abalada, e agora também não te falta inteiramente a disponibilidade de olhar para dentro e não vê-lo. Porque se a gente descobre que não há pecado, por que a gente não olharia para dentro, então? Esse é o medo, né? É isso que o sistema de pensamento do ego, ele não quer que aconteça, né? Que nós escolhemos, né? Que não é um sistema ou um ser à parte de nós, fora de nós, é uma escolha, é uma decisão. Então, é exatamente isso aqui, que está lá no princípio. Milagres só são associados com medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Então, tem uma crença de que a gente está escondendo que é pecado que vai vir além do medo, não é amor, não é o meu ser, não é Cristo, não é a inculpabilidade que eu vou ver, não é a impecabilidade que eu vou ver, é o pecado. E aí eu não vou suportar, eu não vou aguentar ver. E aí eu escondo. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso aqui é, né, tudo aqui, né, nesse mundo. Real é o que está sendo percebido, né? Está tudo realmente invertido e de cabeça para baixo. E tudo que não é percebido através desses olhos físicos aqui do corpo não existe.
não é real. Realmente está invertido. E isso conduz a uma negação da vista espiritual, né? E considerando que nós não somos um corpo, e que nós estamos a todo instante tentando provar que somos o corpo e que ver é isso aqui, o efeito dessa ideia na nossa mente, né, não dá para a gente alcançar realmente o quanto a culpa e o medo, né, que está nessa dinâmica, né, o que está realmente por trás disso. E aí, quando chega um curso em milagres, é tudo que a gente não está vendo. A gente não vê o perdão, a gente não vê milagre, porque o milagre é uma correção da mente, a gente não tem controle sobre esses efeitos aqui, simbolicamente, né? Pode ser que eu perceba, pode ser que não. E não depende de nada aqui, né? Aqui específico do mundo, está na mente, o ego não gosta disso, porque isso é igualdade, né? Real, unidade, igualdade, então não tem como a Débora experimentar um perdão, um milagre que eu não vou experimentar, porque como é na mente, é para todos, é uno, o ego odeia isso, né? Porque aí não tem mais especiais, não tem diferentes, todos nós somos um na mente. Então, a resistência à verdade, a gente consegue experimentar mesmo, assim, a gente consegue perceber essa resistência nos detalhes, né, quando a gente está presente. Princípio 23. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isso é cura. Levei um susto agora. Isso é cura, porque a doença vem da confusão de níveis. Só vou colocar o carregador aqui, gente, que tá. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira, correção da mente, né? Isso é cura porque a doença vem da confusão de níveis. Doença também é um pensamento, né? Tudo é pensamento. Mas eu estou sentindo de ler aqui para gente cura nesse glossário aqui, que é, nossa, é maravilhoso. Cura, a correção na mente, na crença na doença, que faz com que a separação e o corpo pareçam reais. O efeito de se unir a outro no perdão, deslocando a percepção de corpos separados, a fonte de toda a doença, para o nosso propósito compartilhado de cura neste mundo. Já que a cura se baseia na crença de que nossa verdadeira identidade é o espírito, não o corpo, todos os tipos de doença não podem deixar de ser ilusórios, pois só um corpo ou um ego podem sofrer. A cura, portanto, reflete o princípio segundo o qual não existe uma ordem de dificuldades em milagres. Toda a ordem de dificuldades estão aqui nesse nível, né, da percepção de que existem hierarquia de ilusões, né? Algumas maiores, outras menores, umas mais difíceis, outras mais fáceis de serem corrigidas e curadas, perdoadas, na verdade. Então, a cura e a doença
que o princípio, né, ele traz. Isso é cura porque a doença vem da confusão de níveis. E aqui, vamos ler o termo aqui, doença. Doença, um conflito na mente, entre aspas, culpa, que é deslocado para o corpo. A tentativa do ego de se defender contra a verdade, entre parênteses, espírito, prestando atenção ao corpo. Um corpo doente é o efeito da mente doente ou dividida, que é a sua causa, representando o desejo do ego de tornar as outras pessoas culpadas por sacrificar a si mesmo, projetando a responsabilidade do ataque sobre elas. Tudo é uma ideia, né? A doença é uma ideia também, e é uma defesa, é uma tentativa de mostrar, olha, você é sim um corpo, você é sim um ego, tanto você é que você vai adoecer e você vai morrer. E eu vou te mostrar que você é o corpo. Né? Aí vem Jesus e diz, bobagem, olha só, eu volto. Né? Vou mostrar que não tem corpo e que eu vivo. Né? E que eu vivo além desse tempo, muito além de tudo isso. E é simples assim. Simples assim. E aí, tem um ponto importante aqui para quando a gente já está, né, na prática desse curso, quando a gente tem o desejo de ser um aprendiz feliz, como a Camille trouxe no grupo, que realmente que ficou claro, pelo menos na minha experiência, né, essa viradinha, assim, Jesus, aprendiz feliz, isso parece muito impossível, muito. Não, parece que não vai dar. Parece que é impossível. Pensei como a Débora trouxe. Parece que é impossível, que não vai dar, não, para ser um aprendiz feliz. Primeiro que eu nem acho que é possível ser aprendiz, porque eu acho que eu sei tudo. Eu vou aprender mais o quê se eu já sei tudo? Então, então tá, eu tenho que dar um passo para trás, tá. Mas a viradinha, assim, que chegou, assim, para mim, né, de uma forma muito prática, e veio até numa experiência que parecia ser de doença até, física, inclusive, que é a tão sutil culpa pelo aprendizado, que é, nossa, olha eu lá de novo com essas ideias. Estou aqui praticando a lição, já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu ainda estou pensando assim. Essa culpa pelo aprendizado, que é uma armadilha. Porque se a gente olha para um aprendizado, mesmo que ele pareça o mesmo, porque nunca é, mas ele parece que é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Não é. Mas se eu decido olhar para isso e falar assim, nossa, não é o mesmo, e eu vou, nossa, que bela oportunidade de perdão aqui. Você é feliz. Agora. Nossa, obrigada. Isso está ainda aqui na nossa mente. Olha, tem um equívoco ainda na mente. Nossa, obrigada por me mostrar isso, porque, nossa, obrigada, meu irmão, por me salvar aqui. Você se anima, né? Você entra num estado de inspiração. Nossa, Jesus, tá, qual que é o próximo? Vamos lá, eu quero. Mas a culpa, o ego, ele traz a culpa pelo aprendizado, né? Que é o ego espiritual. Nossa, mas você não é um bom estudante. Ainda você está pensando isso? Mas você já entregou isso tantas vezes. Você toda hora fala sobre isso. Você toda hora não sei o quê. Você já olhou para isso e ainda está aí. A gente fica, às vezes, parado nesse lugar e só
não tem nenhum benefício, não tem nada nesse lugar para a gente, assim, ele é totalmente desprovido de qualquer utilidade, assim. A gente precisa de ajuda mesmo para dar esse passo, para aceitar que é um processo, que nós não entendemos o caminho e que se está ali, se está aqui para mim, é porque tem cura e milagre para mim. Não olhar para trás, sabe? Não olhar para trás. Ah, mas no ano passado, nossa, mas semana passada é aqui agora, aqui agora. Jesus, quais os milagres que estão aqui agora? O que, que tem aqui agora disponível? Eu quero aqui agora, não olha para trás. Senão a gente fica tentando ser professor da gente, assim, de nós mesmos. Fazer todo o trabalho, o nosso, de Jesus, do Espírito Santo, e aí não tem como ser feliz. Não tem felicidade. A gente vai se sentir culpado. O que, que adianta eu não me sentir culpada, eu não julgar a Débora, que parece ser a Débora, e não culpar a Débora, mas me culpar? Qual que é a diferença se nós somos o mesmo? Se é culpa o conteúdo? Não importa. Ah, eu não culpo ninguém, eu não julgo mais ninguém, mas o auto-ódio tá ali, né? É o mesmo. Não, não. Então, é olhar para essa culpa pelo aprendizado, falar, nossa, tá aqui, é o levanta e anda, sabe? Levanta-te e anda. Olha, entrega, inclusive essa culpa, essa raiva, olha, sente com ele, chama ele, levanta e anda. Levanta e anda. Não fica, né? E ele nos dá essa mão, né? Ele vai com essa mãozinha lá no fundo desse mar profundo e nos tira desse lugar, né? Nos lembra que a gente não precisa. E eu acho que tem um bom vídeo que a gente pode assistir sobre isso. Que eu vou puxar aqui. Que a gente pode encerrar o nosso encontro com isso. Que isso, nossa, gente, isso é muito importante, sabe? Eu sou muito grata, assim, porque eu ia para um lugar muito, que parecia ser muito escuro na mente quando eu ficava me culpando. E o quanto que isso é, claro, tudo é perfeito, mas eu via também o quanto que isso me paralisava na minha inspiração. Às vezes eu estava inspirada para dar um passo e no meu próprio, aqui internamente, sabe? Mas eu não ia porque eu me sentia culpada pelo aprendizado, porque eu estava olhando para o que eu estava olhando. E, na verdade, esse é o caminho da sombra para a luz. São os obstáculos mesmo que a gente precisa. E alegra-te, sabe? Alegra-te. Hoje, nos atendimentos que eu tenho, é sempre desse lugar, assim. Às vezes a pessoa, ela parece destruída, desolada, porque ela está olhando para um obstáculo e ela está se sentindo culpada. Ela está se sentindo errada, ela está se sentindo inadequada, indigna do milagre, indigna do amor de Deus. Eu sempre falo, olha, volta para o começo de Um Curso em Milagres. Lá na introdução, esquece livro-texto, esquece tudo, volta lá para a introdução. Remover os obstáculos. Buscar e encontrar as barreiras. Olha aí, essa é a barreira. Você buscou e encontrou. Aí, é isso. Agora,
Não é com a gente. Só que aí o ego entra, né, para nos distrair mesmo, né? E eu sempre falo, eu sempre fico feliz. Falo, nossa, então encontramos aqui uma barreira, temos um material de trabalho, Jesus, porque não é isso, não é essa prática. Então, alegra-te para ir mais fundo e ir mais perto. E eu vou encerrar essa gravação agora, porque eu vou compartilhar um trecho, uma cena, e aí, por conta de direitos autorais, depois eu não vou conseguir colocar lá no YouTube. E eu sinto de encerrar o nosso encontro hoje, parece que vai terminar um pouco mais cedo, mas eu vou mandar o vídeo também lá no grupo, para quem não puder assistir, eu mando ele lá. E é exatamente sobre esse olhar para trás, olhar para os lados, e esquecer de olhar para Jesus. Mantenha os olhos nele. O que acontece quando a gente desvia, quando a gente olha para o lado, quando a gente olha para trás? Vem a dúvida, vem o medo, as formas elas assustam porque elas são muito diferentes, elas são muito grandes, aparece que são muito grandes. As dificuldades parecem muito grandes, muito impossíveis, a ordem de dificuldades em milagres. E Jesus está o tempo todo, olha para mim, volta, foca em mim, foca em mim, mantenha os seus olhos em mim, mantenha os seus olhos em mim. Não precisa olhar para o lado. Essa cena, ela é perfeita. Vou só dar uma gulgada aqui, para quem está assistindo essa gravação, ficamos por aqui hoje ouvindo, né? Até o próximo encontro. Estamos juntos sempre, na mente.